Toma aquela decisão de ir ao encontro de Jesus, quando ela percebeu que Jesus estava passando por ali, ela foi esbarrada pelas suas companheiras que ali se encontravam. Não quiseram que ela fosse, porque diziam para ela: se você vai sair nessa situação, se alguém se desconfiar de você na rua, conhecer você, vão te matar apedrejada. Vão te matar. Então você não pode ir. Mas ela tomou a decisão, falou: não, eu vou. Porque eu tenho que tocar nessas vestes desse Jesus para me ser curada. Porque se eu ficar aqui dentro desse lugar, de todo jeito eu serei morta. Eu vou morrer aqui com essa enfermidade. Então, se tiver que morrer, morra aos pés daquele que tudo pode, os pés de Jesus. Não importa se vai ser reconhecida, mas pelo menos vai morrer nos pés daquele que tem poder e autoridade de salvar, de curar, que é Jesus. Então nós temos que permanecer firme na presença dele, irmãos. Porque aconteça o que acontecer, mas nós estamos na presença de Jesus. Nós estamos na direção de Jesus. E é o único que pode fazer algo por mim, por você, somente Jesus Cristo. Então ele tomou aquela decisão. Ela falou: não, eu vou encontrar com Jesus. Não importa se alguém vai olhar e vai reconhecer que sou eu, a mulher, que estou aqui. Não importa. Mas o importante é que eu vou e vou tocar e vou ser curada. Quando ela tomou essa decisão de ir tocar, que ela ia ser curada, irmão, ela já tomou a decisão dentro de si que nada ia acontecer de mal com ela, não. Porque quando ela tomou aquela decisão, ela já sabia que ela estava protegida pelo poder do Espírito Santo. Ele estava livrando ela de ser reconhecida. Mesma coisa somos nós. Quando nós tomamos uma decisão de fazer algo para Deus, através da direção do Espírito Santo, Satanás ele tem que cair por terra em nome de Jesus. Como vocês foram fazer a obra do Senhor lá, vocês já saíram na direção do Espírito Santo de Deus. Eles já levaram vocês debaixo da proteção com a autoridade dele. Porque chegou e o milagre aconteceu. A libertação aconteceu. Os demônios teve que cair por terra em nome de Jesus. É por isso que nós temos que estar com a autoridade daquele que tudo pode, que é Jesus Cristo. Porque quando nós estamos na autoridade do Espírito Santo, Satanás ele não se aproxima, ele só anda em volta, ele fica aí em volta, mas é longe. Porque ele sabe que no ungido de Deus, na ungida de Deus, ele não pode tocar. Na segunda-feira no monte, né, pastora? Né, irmão Nivaldo? Imagina que, pastor Paulo, se o senhor tivesse com nós, o senhor tinha homem de Deus. Não era o vento, não tinha um vento, né, pastora? Só que o capim deitava tudo assim, aquele barulho, parecia que tinha uma manada de porco, de boi, sei lá, parecia que era meio... Passava por volta assim, ó, de nós. E quando nós olhávamos, estava lá. Porque o Senhor Jesus, Ele nos guarda, Ele nos protege. Ele nos coloca a unção do Espírito Santo sobre nós, que o inimigo não tem poder para tocar. Mas por isso nós temos que estar sempre pedindo ao Senhor o revestimento. E essa mulher, ela estava com a fé tão tremenda, que ela disse: simplesmente, se eu tocar na hora desse Jesus, eu vou ser curada. A Bíblia não fala, pastores, irmãos, mas eu imagino que ela poderia ter falado com ela mesma: poxa, 12 anos aqui de sofrimento, 12 anos morrendo nesse lugar, por que eu não toquei mais antes nas vestes desse Jesus? Muitas vezes a pessoa está morrendo aí fora no caminho das drogas, na prostituição, na idolatria, nos caminhos errados, e quando você chama ele para tocar em Jesus, ele não quer. Quando ele toca, ele se arrepende. Por que eu não toquei mais antes? Por que eu não toquei mais antes? Por que quando me fizeram o primeiro convite para vir poder entrar na presença do Senhor, tocar nas vestes de Jesus, eu não aceitei? Fiquei desobediente, continuei no caminho errado, continuei no caminho que não agradava ao Senhor. E por que eu não mudei a minha vida mais antes?
Essa mulher consigo mesmo, ela deve ter pensado. Se eu tivesse tocado mais tempo, eu não estaria aqui 12 anos sofrendo. Mas só que ela ia ter que ficar. É o cumprimento que ela tinha que passar por aquele processo. Todos nós temos um processo na nossa vida que nós temos que passar por ele. Não adiantamos querer antecipar. Porque é Deus quem vai determinar o momento e a hora certa. E quando ela vai, no meio daquela multidão ali, aquele povo ali, ela imagina como foi o desespero daquela mulher para poder ultrapassar aquela multidão de pessoas. Ela empurra para um para lá, empurra outro para cá e outro deve estar empurrando. Ela fala, mas você vai, mulher. Tanto você tem que fazer como nós, ficar para trás aí, fica aí. Ela... Mas o pensamento dela, não, eu vou tocar em Jesus. Eu creio que nós nessa manhã viemos com esse mesmo pensamento para a casa dele, para tocar. Para tocar em Jesus, para sair daqui com a nossa bênção, a nossa vitória. Nessa manhã abençoada por Deus. Um domingo, onde nós estamos aqui para tocar nas vestes do Senhor. Para ouvir a voz do Espírito Santo. E ela vai com toda a fé que ela estava ali naquele momento de tocar e ser curada. Ela chega ali onde estava Jesus e ela toca nas orlas do Senhor. Ela toca nas orlas do Senhor. Por que ela poderia tocar no ombro de Jesus? Poderia tocar nas costas, poderia tocar nas mãos, nos braços. Poderia tocar no cabelo de Jesus. Mas não, ela tocou na parte de baixo, tocou na orla, perto do calcanhar de Jesus. Pelo respeito, pelo anjo, nosso Jesus que estava passando naquele lugar. E quando ela toca, ali naquele momento, na orla do Senhor, ele para. E ele pergunta, quem me tocou? Jesus faz aquela pergunta ali, quem foi que me tocou? Os discípulos que andavam com Jesus, que estavam com Jesus, sabiam, né, do grande milagre que Jesus realizava, né? Porque Jesus sempre ali realizando milagre, curando, né, fazendo as coisas acontecer, como é até no dia de hoje, Jesus está operando, está curando, está libertando, está salvando. Jesus não para, 24 horas fazendo milagre. Eles dizem para Jesus, Senhor, uma multidão dessa que acompanha o Senhor, um aperta para lá, outro aperta para cá, e o Senhor vai perguntar, quem te tocou? Quem foi que te tocou, Senhor? O Senhor ainda vem fazer essa pergunta? O Senhor não está vendo que a multidão aperta? Mas aí Jesus diz para eles, não, alguém me tocou em mim diferente. Foi um toque diferente, um toque de necessidade, um toque de desespero, porque de mim saiu virtude. Jesus disse, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher tocou com fé que ela tirou virtude de Jesus. Então nós temos que tocar com fé em Jesus. Quando nós pedimos, temos que pedir com fé. Quando nós dobramos o joelho, temos que pedir para Ele com fé. Quando nós vamos fazer algo para Ele, temos que fazer com fé que o milagre vai acontecer, que vai ser realizado aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Porque Ele diz, não, foi um toque de misericórdia, um toque de necessidade, um toque de precisão de curas, de milagre. Porque de mim saiu virtude. Nessa manhã nós precisamos de tocar em Jesus com fé. Precisamos de tirar a virtude dele nesta manhã, irmão Nivaldo, pastor Célio, pastora, irmãos. Precisamos tirar a virtude de Jesus. Porque nós temos que ter a fé que essa mulher teve, de ir lá no meio daquela multidão, mesmo podendo ser reconhecida talvez, mas não, tocou com fé. E quando ela toca, Jesus para e diz, quem me tocou? Porque a virtude saiu. Então nós temos que ter fé. E quando Jesus ali fala, aquela mulher tremendo ali,
Mas ela confessa que é ela que tocou em Jesus. Ela não se preocupou se ela ia ser reconhecida, não. Ela tocou e confessou que foi ela. E Jesus determina na vida dela a cura, a fé por ela. Jesus fala, vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Você está curada desse mal. Agora imagina a alegria da família daquela mulher quando ela chega em casa ali, né, há 12 anos afastada da família. Há 12 anos sem poder estar convivendo no meio da família. Quando volta, imagina que alegria da família. Mas ela ali foi curada pelo poder da fé. Ela teve fé em tocar em Jesus. E aí Jesus continua a caminhada para a casa de Jairo. E quando Jesus chega à casa de Jairo, a casa do chefe, e ele vendo ali os tocadores de flauta, né? O povo em alvoroço. Porque naquela época, irmãos, os irmãos sabem disso, que naquele tempo as pessoas pagavam para as pessoas no velório ali chorar, as pessoas louvar, as pessoas cantar. As pessoas ganhavam. Tem esse nome de carpideiras, né? Então as pessoas ali ganhavam para isso. Para alegrar o velório de choro, para cantar. E ali, quando Jesus chega, ali vê aqueles povos tocando flauta e o povo em alvoroço. Jesus já chegou e falou, já mandou retirar todo mundo. Mandou que todo mundo se retirasse. Porque Jesus disse, retira-se daí, porque essa menina não está morta. Ela não está morta. Ela não morreu. Jesus fala para eles, retira. Porque ela não está morta. A menina, ela dorme. Aí eles riram de Jesus. Quando Jesus fala que ela não estava morta, que ela estava dormindo, eles riram de Jesus. Começaram a dar risada. E Jesus, naquele momento, entra no quarto que estava aquela menina. Ele, a mãe e o pai daquela menina, e os apóstolos deles, que estavam com ele ali, entraram no quarto. E quando Jesus, ali, afastou daquele povo que ele entrou no quarto, Jesus tomou a menina pela mão. Jesus pega ela pela mão direita e diz, menina, levanta-te. Imediatamente aquela menina se levantou. Imediatamente a vida retornou sobre aquela menina. Imediatamente aquela menina ficou curada. Logo no instante que Jesus toca nas mãos dela e coloca ela senta, Jesus manda que os pais dessem alimento para ela. Porque naquele momento Jesus vai ali e faz aquela menina que estava dormindo acordar. Aquele sono que ela estava, que para eles seria o sono da morte, o povo ali achava que ela estava morta. O próprio pai que foi ao encontro de Jesus disse que ele fosse lá pôr as mãos sobre a filha dele porque ela tinha acabado de morrer. E Jesus disse que ela estava dormindo. E quando Jesus diz essa palavra, as pessoas ali que estavam ali começaram a rir do Senhor. Pessoas incrédulas. Dentro da igreja tem pessoas assim, irmãos. Tem pessoas dentro da igreja incrédulas.